Olá, meu nome é Arley Brogiato, eu sou responsável pela operação de vendas da Sonicol para toda a Latinoamérica. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pela Mindsec e seus organizadores por compartilhar informações tão importantes pertinentes a esse tema. A gente vive um momento aí bastante complexo, já vista casos recentes onde grandes corporações tiveram ataques e seus sistemas interrompidos, enfim, proporcionando, infelizmente, percas enormes, né, financeiramente. E também, tampouco, neste mês de agosto de 2021, a qual a LGPD realmente entra no ar e com as aplicações de multas realmente estando disponíveis, né, sendo possíveis a partir desse período. Então, realmente, obrigado aí mais uma vez a Mindsec por proporcionar essa oportunidade. Bom, me apresentando, como eu mencionei, meu nome é Arley Brogiato, eu tenho um pouco mais de 25 anos de experiência em segurança da informação. Eu iniciei meu trabalho na Sonicol desde 2007, inicialmente como consultor, como engenheiro de pré-vendas para o Brasil, depois eu acabei assumindo a mesma posição para a Latinoamérica. E recentemente sou diretor de operações para todo o território, a qual lidero a operação desse time, de modo geral, na América Latina. Sou formado, enfim, em especialidade em gestão de estratégia e economia de negócios. Também fiz gestão de TI como pós-graduação na FASP, enfim, também focado em negócios. E sou formado em ciência da computação. Aos interessados, por gentileza, que seguem meu QR Code, para que a gente possa manter um contato através do LinkedIn, ok? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom, a Sonicol, para quem não nos conhece, nós somos uma empresa que completa este ano 30 anos de existência, uma empresa focada 100% em segurança da informação, sendo 20 deles estamos aqui no Brasil. Chegamos à marca de entregar 3 milhões de equipamentos de firewall de última geração ao mundo, cerca de 180 mil soluções entregues no Brasil, possuímos cerca de 22 mil clientes aqui no nosso território. É uma empresa que atua em mais de 215 países, com um pouco mais de 1.600 colaboradores em todo o mundo. Okay? Então, esse é um resumo da Sonicol. Bom, o que nós temos aqui recentes? Tá? Esses prints de notícias que eu peguei na mídia são recentes, muitas deles, algumas empresas bastante conhecidas, que tiveram bastante impactos aqui no mercado, em específico nacional, alguns deles a própria, enfim, Cassé, que teve aí problemas realmente bastante complicados aí, afetando a sua operação em todo o mundo, enfim, pontos de governo, mas isso aqui mostra, pessoal, que no caso, de certa forma, a segurança e informação nunca esteve fora de moda, e ainda mais agora que nós temos, mais uma vez, cada vez mais as legislações olhando por esse lado. Você tem a GDPR na Europa, a LGPD específica no Brasil, e outros países da América Latina também têm sua própria legislação. O que nós estamos percebendo que os ataques, de uma certa forma, são mais direcionados, e é isso que a gente vai tentar mostrar um pouquinho agora, utilizando um relatório anual de ameaças que a Sonicol possui. Nos últimos 6 anos, a gente, através de mais de 1 milhão de sensores que nós temos em diferentes partes do mundo, nós conseguimos coletar informações do que está ocorrendo e quais são as tendências desses ataques e como que os ofensores estão seguindo, ok? Então, evidentemente, esse relatório a gente solta ele todo o início de cada ano, porém, a quantidade, o volume está sendo tão grande que no meio de cada ano a gente acaba soltando uma atualização do que já passou até esse momento. E eu vou utilizar esses dados para conseguir compartilhar um pouco com vocês, tá? Bom, eu sempre começo minhas apresentações utilizando uma frase de impacto e realmente, utilizando o slide anterior, como vocês viram, muitas empresas conhecidas tiveram impactos. Warren Buffett já falava isso, né? Leva-se 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos apenas para você arruiná-la, né? Se você pensar sobre isso, fará as coisas de maneira diferente. Então, isso também aplica-se à tecnologia, à segurança da informação, fazendo com que nós tenhamos sempre um pensamento redundante, né, sobre o que nós fazemos, o que nós pensamos e como nós operamos os nossos negócios, ok? Bom, como eu mesmo mencionei, esse é o relatório anual de ameaças. Esse relatório foi atualizado agora
em julho deste ano. Então, para quem tiver interesse e gostaria de baixar isso de forma completa, é um pouquinho mais de 70 páginas. Aqui está o QR Code para que você faça isso de forma tranquila, não tem custo algum, por favor. Faça isso de forma o mais rápido possível, tá? Eu também penso da seguinte forma, né? Já dizia lá na Arte da Guerra, né? Sun Tzu, conheça o seu inimigo como a si mesmo e não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, se você consegue ter uma ideia do que está acontecendo numa certa tendência no que diz respeito à segurança e informação, você consegue, de certa forma, se precaver utilizando realmente condições de se proteger, seja ele com tecnologias, capacitação dos nossos usuários, enfim, se preparar um pouco melhor para essa batalha tão difícil que vemos no dia a dia, tá bom? Bom, o relatório de ameaça, como eu falei, ele inicialmente saiu em janeiro deste ano, com dados do ano passado, e essa pirâmide que eu mostro aqui para vocês, ele traduz basicamente o que nós estamos vendo, que também se reflete para 2021. Basicamente, vocês podem verificar que a base da pirâmide aqui, 34%, né? A gente pode verificar que foi um ataque do tipo transversal. O que seria isso? De uma certa forma, o ofensor, né? Enfim, o hacker, ele está nas empresas por um período bastante de tempo elevado, fazendo um ataque do que nós chamamos de transversal. Então, imagina uma rede lá, computadores, usuários, departamentos, de uma certa forma, ele já infectou algum tipo de máquina, usuário, servidor, e está capturando dados, fazendo ataque, enfim, de uma certa forma dentro da própria rede, de forma lateralmente. Tá? Então, 34% desse recurso realmente está baseado neste recurso. Tá? E aí, claro, você tem demais recursos, demais ataques que foram criados, mas esta é a base da grande parte dos problemas que nós estamos vendo. Em média, pode ser algo assustador, mas em média o ofensor ele pode estar num determinado ambiente rede por mais de 8 meses, em média. Então, imagine o tempo, né? Ele fica lá realmente esperando o momento certo para se manifestar, mas ele acaba atrapalhando durante esse período de tempo, obtendo informações, hackeando, levando dados importantes para que ele possa usar isso no seu benefício no futuro, ok? Bom, começamos aqui com a nossa apresentação e o que nós podemos ver aqui, como eu já tinha mencionado, os ataques, apesar de, dessa forma, estarem em queda, então você verifique aqui na linha, na cor laranja, né, representando 2021 e na cor azul 2020, podemos ver que há uma pequena tendência de queda no que diz respeito ao volume de malwares, de ataques. Isso não quer dizer que nós estamos mais protegidos, né, ou menos protegidos, pelo contrário. Como eu mencionei anteriormente, os ataques são mais cirúrgicos, são mais específicos, têm um propósito mais financeiro, buscando realmente clientes com certos perfis para esse tipo de recurso. Então, de uma certa forma, apesar desses 22% de queda, né, o que diz respeito ao malware, especificamente ao ransomware, né, quando a gente fala de ransomware, deixando tudo na mesma página, é a ameaça que toma o seu computador, criptografa todos os seus dados e depois lhe pede resgate para que você tenha acesso a esses dados, seja um computador pessoal, seja um servidor de uma rede, enfim. Então, apesar, mais uma vez, dessa queda, ainda o volume, né, que nós podemos ver, está na casa de 4 milhões aí, de ataques, né, durante o período de junho, né, comparando aí com o mesmo período do ano passado, ok? Bom, além disso, também nós podemos verificar ainda, focando na parte de ransomware, apesar de nós termos visto aquela queda específica na quantidade de malware, verifique que realmente o ransomware, especificamente, essa parte de criptografia, ele teve um aumento aqui, comparando com o mesmo período, um aumento significativo. Ou seja, isso quer dizer aquilo que eu mencionei anteriormente, os ataques são mais direcionados. Então, veja que há uma tendência, no que diz respeito a ransomware de crescimento até o final de ano, assim que nós estamos projetando que de respeito à criptografia dos dados. Então, apesar dos malwares, no geral, vírus, enfim, ameaça de zero day, que nós chamamos, estar em uma pequena queda, mas os ataques direcionados de ransomware, eles têm aumentado, comparando ano passado, a 150%, ou seja, num aumento bastante significativo neste volume, ok? Bom, o outro ponto bastante interessante, dentro dessa quantidade de ransomware, nós podemos identificar o RioK, na verdade, esse é o nome deste ransomware, que foi um pouco mais popular que nós identificamos.
Então, na média geral, a cada 9 segundos, durante esse pico que vocês estão vendo aqui entre o mês de maio e junho, praticamente o ataque de Ryuk aqui, provavelmente ele acabou se apresentando nesse período. Vejam que o pico, comparado com o mesmo período do ano passado, chegamos à marca de 24 milhões de ataque contra basicamente 6 milhões aí no ano passado. Então, este tipo de ameaça aqui, chamado Ryuk, ele acabou sendo bastante efetivo nesse mesmo período. Então, cada vez mais designando que os ofensores têm um público-alvo mais específico, mais detalhado. Ok? Bom, se nós analisarmos aqui a tentativa de ransomware, né, desses ataques por setor, no que diz a escala mundial, isso evidentemente reflete aqui no Brasil também, governo foram um setor que mais teve a incidência desse tipo de ameaça, né? Depois liderando aí, claro, no modo geral, para educação, saúde, enfim, em varejo como um todo. Mas vejo que o volume, né, de ataque nesse mesmo período que nós percebemos aí em nosso relatório chegou a cerca aí de um aumento de 907%, ou de impacto, né, 907% focado somente em governo. Então, isso também mostra o quanto a direção desses ataques estão ocorrendo baseado nesses setores. Okay? Bom, o que a SonicWall ela criou como parte de sua tecnologia patenteada, nós chamamos ela de RTDMI, ou seja, é uma inspeção profunda no que diz respeito a ameaças que estão alocadas nessa CPU e memória, fizeram com que nós possamos identificar em mais de 135 mil novas variantes nunca visto antes por nenhum vendor na área de segurança, seja ela a SonicWall ou mesmo outro competidor desse mesmo setor. Essa tecnologia nada mais é que ela permite que, enfim, esses novos tipos de variantes, né, elas tentam se passar realmente como uma instrução de CPU ou de memória de qualquer sistema operacional. Então, o que eu quero dizer com isso é que antivírus tradicionais, baseados em assinaturas, não têm a condição de identificar este tipo de ameaça. Então, vejam aqui também o que nós chamamos no segundo trimestre, a quantidade, né, de eventos, né, ou seja, mais de 135 mil nesse segundo trimestre, ou seja, batendo praticamente um recorde de novas variantes que nós identificamos somente nesse período. Né? Então, tendencialmente, esse gráfico também tende a aumentar. E é muito simples nós entendemos isso, né? Qualquer computador, dispositivo, móvel, ele tende a seguir umas certas instruções. Você carrega certos recursos na memória e na CPU para que você seja mais rápido a execução dessa tarefa. Então, da mesma forma que você tem o seu computador, maior a instrução é verificar seu vídeo, seu teclado, seu mouse, esta ameaça ele acaba alocando como fosse uma tarefa comum para ser processada pelo sistema operacional, e dessa forma o ofensor ele passa realmente a tentar executar, passar por desapercebido por uma instrução básica, e aí, claro, a SonicWall, com esta patente, tem condições de identificar este tipo de ameaça, ok? Isso, evidentemente, é algo que nós, com essa patente, fazemos muito bem e acabamos colaborando identificando essas ameaças em todo o mundo. A primeira vez que isso foi visto como uma ameaça aconteceu em 2018, não lembro, talvez vocês possam recordar isso, uma ameaça chamada Meltdown ou mesmo Spectre, na verdade. Isso aconteceu em 2018. De lá para cá, veja a quantidade de novas ameaças que estão sendo identificadas aí num período tão brusco como aqui nesse segundo trimestre. Bom, um ponto interessante, fala-se muito hoje de criptomoedas e no ano passado, né, tivemos um aumento bastante elevado na própria criptomoeda em si, você vê uma valorização muito alta. Parte dessa valorização realmente carregou-se devido aos ataques, aos ofensores que buscam em dispositivos móveis, computadores, esse tipo de recurso para fazer realmente roubo dessas criptomoedas, desse favorecerem, na verdade, através desses recursos. E, evidentemente, o cryptojacking é um dos recursos para isso. Os ofensores entram nos computadores, entram nos dispositivos móveis para simplesmente roubarem essas moedas virtuais. Então, também tivemos um aumento acumulado aí no que diz respeito aí na média em torno de 23% somente com relação a isso.
Então, a pessoa que está assistindo agora, às vezes você está com o teu computador muito lento, às vezes está com o teu dispositivo móvel muito quente, na verdade, você não sabe o que está acontecendo e é um ponto de atenção, né? Então, às vezes, é importante você rodar algum tipo de proteção para verificar se você, no caso de uma vítima como essa, tá bom? Bom, um outro ponto importante, fala-se muito nos dias atuais de IoT, então a gente sabe aí desde cafeteira, televisores estão conectados na internet, videogames, então assim, quanto mais popular um determinado recurso acaba acontecendo, mais ofensores também acabam olhando esse tipo de oportunidade para esta linha, tá? Então, também verificamos aqui, podemos comparar os mesmos períodos aqui, 2020 com 2021, um crescimento médio de mais ou menos 59% no que diz respeito a ataques a estes tipos de dispositivos. Hoje você tem smartphone, smartwatch, você tem vários dispositivos, lâmpadas inteligentes, enfim, que estão conectados à internet, e os ofensores também buscam, de uma certa forma, se beneficiarem atacando esse tipo de recurso também. Ok? Bom, outro ponto importante, apesar de ser um termo bastante técnico, mas nós percebemos um aumento de 14% nos ataques de malwares para portas não padrões. O que seria isso? Você tem um protocolo de comunicação TCP, UDP, e que esse protocolo, na verdade, você acaba escutando, né, no mesmo protocolo de comunicação, diferentes portas. Então, você tem portas, mais de 40 mil portas, evidentemente, sendo utilizado para que você, o mesmo protocolo, possa se comunicar com um dispositivo ao outro. O que nós estamos identificando, claro, existe uma padronização de portas comuns, né? Então, você vamos falar assim, um acesso ao teu browser de uma página web YouTube criptografada, utiliza a porta 443, uma solução de e-mail na porta 25. Então, o mesmo protocolo de comunicação, ele fica escutando serviços diferentes em portas distintas, né? Então, o que nós identificamos também é que os ataques aumentaram muito com relação à utilização das portas não padrões. Então, evidentemente, cada empresa acaba utilizando essas diferentes portas fora dessas comunicações, e nós verificamos muito aumento deste recurso. Então, é um ponto extremamente importante também, que faz com que chama essa atenção para que possamos proteger mais os nossos clientes, ok? Bom, nós já mencionamos aqui realmente o volume, nessa forma de ransom, mas aqui eu aproveito esse slide para indicar alguns países, né? Nesse caso, Brasil e Colômbia e México, que representam a América Latina, a sua representatividade, né? Então, ou seja, os principais países, né, que sofreram ataques de ransomware, evidentemente os Estados Unidos e logo na sequência o Reino Unido lideram em primeiro e segundo lugar, mas evidentemente o Brasil, pelo 6º ano consecutivo, ele acaba variando aqui nessa lista, né, de top 10, enfim, estando ali entre os 5, 6, 8 países mais representativos. Então, o crescimento de ataque de ransomware continua. O Brasil, nesse ponto, infelizmente, é muito fértil, favorecendo os ofensores nesse caso. Bom, com relação aos malwares, mais uma vez, vejam que no caso de propagação de malware, o Brasil aqui ele está em 4ª posição, perdendo aqui, claro, né? Ou seja, no que diz respeito à propagação, o malware entrou nas redes e se propaga de uma forma bastante fácil. O Brasil está na 4ª, né, nessa lista de top 10 aqui, realmente. Enfim, representando, infelizmente, aqui de forma negativa a região de Latinoamérica. Okay? Bom, tudo isso, pessoal, só é possível porque a Sonicol, como eu mencionei no início dessa apresentação, possui mais de 1 milhão de sensores, né, estando em mais de 215 países, analisando todos os tipos de dados, aí, enfim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano aí, né? Isso faz com que nós tenhamos aí uma identificação de mais de 140 mil malwares, exemplos de malwares coletados todos os dias, né? Bloqueando aí, basicamente, 28 milhões de malwares todos os dias. Então, 140 mil são novos que identificamos e 28 milhões que são bloqueados todos os dias. E isso, evidentemente, é baseado nos nossos sensores, que estão espalhados em diferentes lugares do mundo, fazendo com que nós tenhamos dando uma resposta bastante rápida ao mercado, ok?
Um ponto interessante, pessoal, ainda vivemos um mundo híbrido, então parte dos nossos usuários estão nas empresas, parte segue ainda em seus lares, e isso acaba impactando também na propagação desses malwares. Um dos recursos bastante utilizados pelos ofensores são recursos de compartilhamento de arquivos, de uso de produtividade. Aí, claro, falamos do Office 365, falamos da plataforma G Suite também do Google, e arquivos do tipo PDF. Então, aqui, este gráfico mostra realmente a representatividade de ameaças baseado por tipo de arquivo. Então, veja aqui na parte de Office, representando aqui 11%, você tem aqui arquivos do tipo PDF contaminados com ameaças representando 10%, o compartilhamento de arquivos, no modo geral, representando 20%. Então, de um modo geral, a forma híbrida que vivemos, e dessa forma impactando de forma direta o uso de computadores pessoais para acessos corporativos, fizeram com que este aumento, né, de ameaças foram identificados por nós. Ok? Bom, em resumo, o que nós podemos identificar aqui para 2021 e algumas tendências? Então, claro, resumidamente aqui, como já mencionamos aqui, identificamos 304 milhões de ataques do tipo ransomware, tendo um aumento aí de 151%. Ataques com foco em dispositivos IoT com aumento de 59%. Nós falamos também aqui ataques voltados a criptomoedas, um aumento de 23%, e uma pequena queda aqui, como eu mencionei aqui, do tipo de ataques do tipo malware, mas isso não quer dizer que nós estamos melhores do que ano passado. Pelo contrário, os ataques de malware são mais direcionados, buscando ofensores mais específicos. Tá? Bom, em resumo dessa apresentação, né? Apesar de termos aqui visto a queda, como nós verificamos, os ataques são mais cirúrgicos, nunca vimos tantas solicitações de resgate, de ransomware, como nesses últimos tempos, né? Recentemente vimos uma grande rede de lojas de varejo aí, que ficou fora do ar aí um certo ponto de dias, impactando diretamente seus negócios. E, infelizmente, pessoal, isso pode acontecer com todos, caso imaginemos que só existe um caminho de proteção. A gente sabe que segurança da informação é feita em camadas e, inclusive, o próprio usuário faz parte muito importante desse recurso. Vimos que tem um aumento bastante grande de malwares até então nunca vistos, vimos uma quantidade incrível, né, de crescimento. Vimos também que os ataques baseados em criptomoedas estão aumentando cada vez mais, continuamos subindo ataques direcionados ao IoT e ataques utilizando portas não padrões. Eu já expliquei isso a vocês anteriormente, como isso funciona. Né? A SonicWall, para conseguir combater isso, ela trabalha com um recurso bem interessante chamado Boundless Points, ou Boundless Cybersecurity, onde este conceito de segurança, na verdade não é uma tecnologia, e sim um conceito, atuando em diferentes meios, diferentes aplicações e recursos, independentemente do dispositivo que o usuário esteja conectando, seja ele na nuvem, ou seja ele através do seu dispositivo próprio ou da própria organização, possa identificar de forma preventiva, dando uma visibilidade para o administrador e, no que diz respeito ao usuário, uma proteção de forma transparente, sem impacto que possa impactar na sua produtividade. Então, mais do que nunca, eu convido a você interessado para que conheça esse conceito, Boundless Cybersecurity, e saiba como nós, da SonicWall, podemos apoiá-lo na sua trajetória. Bom, falamos um pouco inicialmente do LGPD. A SonicWall preparou um documento bastante interessante, correlacionando os artigos que a LGPD traz, as tecnologias que a SonicWall pode atender e apoiar. E aí, mais uma vez, eu compartilho aqui com vocês um QR Code, para que você possa depois baixar esse documento sem custo algum e conhecer um pouquinho mais de como nós da SonicWall podemos apoiar. Tá? A SonicWall, ela tem, claro, muitas soluções além que vão de Firewalls, proteção também de endpoint, solução de acesso wireless seguro, solução de acesso remoto seguro, proteção de IoT, enfim, inúmeras tecnologias cobertas por o que nós chamamos de Capture Security Center, uma plataforma inteligente, artificial, que pode proteger diferentes meios de acesso
a qualquer tipo de cliente, pequeno, médio, grande, com diferentes tecnologias. Ok? Bom, eu encerro aqui minha apresentação, espero que não tenha sido muito rápido. Fique à vontade em me contactar e eu e meu time Brasil estamos disponíveis para qualquer tipo de esclarecimento no futuro. Ok? Obrigado e bom evento para vocês.